E o que é Ministério Infantil? É o departamento responsável pelo serviço às crianças que frequentam a igreja. Esse serviço envolve a inclusão das crianças nas atividades da igreja, ensino da palavra de Deus, também com o discipulado infantil, crescimento espiritual e, por fim, capacitá-las para promover o compartilhamento da fé cristã, como, por exemplo, o evangelismo. Esse aqui, para quem tinha dúvidas sobre o que significa o Ministério Infantil, é o departamento responsável pela fé cristã implantada na criança, na igreja, para que ela entenda que ela não só frequenta a igreja, mas ela faz parte da mesma. É a inclusão da criança na igreja, né? O índice dessa apostila, a gente não vai abranger todos nesse momento, mas no primeiro ponto nós iremos falar sobre o papel da igreja com relação ao Ministério Infantil. Nesse papel, qual é o compromisso da igreja nesse desenvolvimento do Ministério Infantil? A igreja precisa, em primeiro lugar, de uma equipe comprometida com as crianças. É necessário, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, levantar pessoas para se comprometer a esse trabalho. Depois que essas pessoas estão disponíveis a esse trabalho, aí é necessário um programa de ensino eficaz, voltado exclusivamente para a criança de acordo com a sua idade. A gente observa muitos casos de pessoas, de igrejas, de ministérios, que têm um pensamento que é simplesmente conseguir alguém para distrair as crianças, para que seus pais possam prestar culto tranquilamente, sem que a criança os incomode. Esse tipo de pensamento é como se a criança ela fosse um impedimento na casa do Senhor. E a gente observa que quando os pais trazem as crianças para que Jesus orasse por elas, os discípulos começam a repreender as crianças para que ela não chegasse tão perto de Jesus. E Jesus repreende os discípulos por isso. E ele diz: deixa vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. E muitas vezes nós vimos as crianças nas igrejas como alguém que estará impedindo o bom andamento do culto. E por isso a gente retrai essas crianças. A gente não se sente à vontade, porque acabamos em vê-las como um impedimento e não como alguém que também precisa receber a palavra de Deus e as bênçãos de Deus, e que também tem tanta importância quanto os demais cristãos que estão no mesmo ambiente, né, na igreja. A igreja também precisa investir em cursos preparatórios para toda a equipe envolvida no Ministério Infantil, principalmente para a liderança. Como eu falei há pouco momento, né, as igrejas, por ter esse pensamento de que é necessário envolver as crianças para que os adultos possam prestar culto sem que ninguém as impeça, acha que é simplesmente deixar as crianças distraídas, colocar um vídeo, cantar umas musiquinhas e conseguir distraí-las enquanto o culto ocorre. E isso não é verdade. O inimigo ele joga pesado para conquistar as nossas crianças. Ele investe desde músicas subliminares até desenhos com mensagens ocultas em desenhos que trazem as crianças a um pensamento errôneo sobre Deus, sobre a vida, sobre a família. E quando a gente observa, vou citar um dos desenhos que eu mesmo não permito que os meus filhos assistam. Toda vez que eu vejo eles mexendo ou achando interessante, eu corrijo. É o desenho da Peppa Pig. Ela o tempo todo ela diz que o seu pai é atrapalhão, que o seu pai é bobinho. E realmente o pai da Peppa Pig, ele o tempo todo faz besteira.
Essa criança que o tempo todo está assistindo esse tipo de desenho, ela vai ter uma visão paterna, uma visão fraca, uma visão de alguém que não tem autoridade, que não exerce autoridade. A autoridade no desenho Peppa Pig é da mãe. A mãe sabe tudo, a mãe resolve tudo, a mãe conserta os problemas que o pai faz. E isso é um implantamento de um pensamento feminista que já vai sendo implantado desde a primeira infância. Se nós conseguíssemos ver esse tipo de levar a sério, esse tipo de abordagem do inimigo para conseguir os nossos filhos, nós conseguiríamos contra-atacar isso, implantando desde cedo. E Deuteronômio 6, a partir do 6, ele fala, ensina essas palavras que hoje te ordeno, você as inculcarás a teus filhos, andando pelo caminho, sentando e levantando, sentado à mesa. Deus, ele manda que a gente faça isso, mas nós, por não termos tempo, permitimos que as redes sociais, que o YouTube, que a Netflix, que a Disney venha trocar os valores dos nossos filhos. Então é necessário que haja uma preparação para que esse tempo em que temos com essa criança, quer seja um domingo pela manhã ou à noite, se a sua igreja porventura tiver um programa para o momento do culto, utilize esse programa de forma especial. Não passe o tempo, aproveite o tempo que você tem com ele. E é necessário investir em preparação para esses professores, para que eles não desperdicem o tempo, mas eles aproveitem cada minuto desse tempo para implantar a palavra de Deus pura e genuinamente, para que depois de grande ele não venha se desviar dos caminhos do Senhor. A igreja também precisa apoiar os trabalhos promovidos pelo Ministério Infantil. Como eu acabei de mencionar, como a igreja, eu estou falando a igreja, não estou falando de igreja local, eu estou falando o nosso pensamento de forma geral. Não vemos uma importância tão eficaz do trabalho com as crianças. Muitas vezes a gente investe o nosso tempo, recurso em outras funções, em outros trabalhos, e não damos tanto valor ao investimento e a esse apoio ao Ministério Infantil. E não há nada pior do que você tentar fazer algo e não ter o apoio, né, necessário para aquele trabalho que você está querendo fazer com as crianças. Mas também quero dizer aqui, deixar bem ressaltado, que muitas vezes as pessoas que estão nesse Ministério Infantil acreditam que para fazer um trabalho com as crianças é necessário algo muito glamuroso. E isso é ilusão, isso não é verdade. Às vezes um trabalho simples, com muito amor e muita dedicação, tem mais êxito do que um trabalho onde você vai gastar muito dinheiro, onde você vai se desgastar demais. E porque criança é simples. A criança, ela tem um pensamento simples. Mas independente do que for gastar com um trabalho, com um movimento, com alguma coisa que você for fazer com as crianças, é necessário ter um apoio da igreja para que isso aconteça em comunhão e não em murmurações, né? Ninguém me apoia, ninguém me ajuda. É necessário que haja Ministério Infantil junto com a igreja, andando junto e fazendo a vontade do Senhor, né? Então, a igreja precisa apoiar os trabalhos promovidos pelo Ministério Infantil, que não precisa ser nada muito exagerado. Esse apoio vem por meio de recursos financeiros, recursos espiritual, oração e intercessão. De espaço, é necessário espaço apropriado para se desenvolver o trabalho com eficácia, e também é necessário equipamentos para isso, né? A gente entende. Então, melhor do que uma festa muito, né, muito top, muito que vai gastar com decoração, entre outras coisas, muito elaborada, melhor do que isso. Esse dinheiro, essa festa vai ser legal, mas vai ficar só uma lembrança.
se for revertido esse dinheiro em material, em recursos necessários, um dos recursos que eu acho muito bacana eu esqueci o nome dele, mas é tipo um tripé onde você vai passando os visuais, né, da escola bíblica. É muito legal, é um sonho de consumo um dia termos em nossa igreja, né? Esse tripé onde você vai passando as artes visuais para que as crianças fiquem atentas e não tire delas a atenção enquanto você está pegando um visual, coloca e levanta, e você não consegue falar direito com a criança porque você está segurando um visual ali, e quando você tira aquele visual para você pegar um outro, ela já perdeu a atenção, a criança perde o foco muito rápido. Então é melhor investir em materiais que vai ser utilizado não só um dia para uma festa, mas vai ser utilizado todos os dias para o auxílio, né, das aulas da escola bíblica, de outros cultos, né? Se a igreja é a casa de Deus, aqui vem um ponto muito importante. Então, só ressaltando a questão do equipamento. É necessário, é primordial e precisamos mesmo investir nisso. Se a igreja é a casa de Deus e estamos lhes oferecendo uma eternidade no céu, e o céu é a casa de Deus, essa parte, se lhes oferecendo, parece um pouco presunçoso, né? Mas o que nós falamos que a criança conseguirá entregando a sua vida a Jesus? Ela vai conseguir morar no céu. Então nós oferecemos a ela uma vida eterna, uma eternidade com Deus. Então se nós dizemos à criança que aqui é a casa de Deus e que no plano da salvação, o topo da conquista da criança no plano de salvação é morar com Deus, é estar no céu, temos algo para nos preocupar aqui. Se a gente está oferecendo isso, a igreja precisa ser um lugar onde a criança se sinta acolhida, amada, onde ela tenha paz, alegria, para que quando ela venha fazer essa junção entre igreja e céu, igreja é a casa de Deus. Nós falamos para a criança, nós estamos indo à casa de Deus. O céu é a cidade de Deus, aonde Deus foi preparar casas para que a gente morasse com Ele, né? A criança chega na igreja e a igreja para a criança é um lugar chato, é um lugar que não é interessante, é um lugar monótono, é um lugar onde ela não se sente parte nem se sente à vontade. Quando ela fizer essa junção entre casa de Deus e céu, ela não vai querer ir para o céu. É uma triste realidade. Se a gente não fizer algo na igreja para que essa criança entenda que o céu é um lugar bom, que lá é divertido, que lá ela vai ter paz, que lá ela vai se sentir amada, que lá ela vai ser acolhida, abraçada. Se ela não conseguir vincular isso, ela não vai ter no seu coração o desejo de ir para o céu. E a gente precisa estar bem atento a isso, porque somos nós que apresentamos o céu. Ela não vai olhar tanto para o que está escrito, porque criança acredita no Homem-Aranha, criança acredita no Capitão América, criança acredita na Fada do Dente, ela acredita em tudo que se contar. Mas vai chegar uma idade onde ela perde essa crença em fantasia. E quando ela perder essa crença em fantasias, se ela não tiver uma fé firmada de conhecimento de Deus, a Bíblia para ela vai ser só mais um livro de fantasia, ao qual ela vai perder o interesse. E as histórias da Bíblia não vai passar de um conto para elas. Então é necessário que haja uma dedicação e uma preocupação com relação a isso, né? Vamos estar aqui, não sei se não ficou entendido aqui o papel da igreja, podem deixar os comentários aqui, mas o papel da igreja é basicamente esse.
preparar uma equipe que esteja disponível, e essa equipe precisa ser preparada, ensinada. Essa é uma dos objetivos, é o principal objetivo desse vídeo que está sendo feito, para que a obra do Senhor seja feita com excelência.